Lucende subiu aos céus com uma velocidade impressionante, rompendo camada após camada da atmosfera enquanto ascendia. Dentro de seu corpo, as 3.650 células imortais começaram a emitir um leve alerta rítmico. A origem dessa intuição biológica não vinha do planeta, vinha do vasto céu estrelado acima de sua cabeça. Com um estrondo sônico que ecoou pela ionosfera superior, Lucende finalmente atravessou o limite da atmosfera. Seu corpo inteiro disparou para fora do casulo protetor do planeta, movido apenas pela própria vontade rumo ao silencioso universo sem ar. Lucende sentiu uma verdadeira surpresa ao perceber que suas capacidades físicas haviam alcançado um nível totalmente novo. Então eu realmente consigo existir nesse ambiente agora. Pelos meus cálculos, o mentor por trás de Gi provavelmente está no level 10, ou no máximo level 11. Estatisticamente, é muito improvável que ultrapasse isso. Enquanto se afastava ainda mais do planeta, Lucende calculava silenciosamente seu potencial de combate. Dá para lidar. O aumento da minha força depois do avanço foi até exagerado, para ser honesto, nem eu tenho certeza de qual é meu limite agora. Ainda existem muitos aspectos do meu estado atual que não tive tempo de testar. Eu planejava continuar em isolamento para estabilizar meu Rank 9, mas Planet Azure estava em perigo demais, então tive que sair antes. Se quem está por trás de Gi realmente for level 11, isso será um ótimo teste. Lucende inspirou profundamente por instinto, mas nenhum único átomo de oxigênio entrou em seus pulmões. Só então ele se lembrou da realidade fundamental do cosmos. No vazio do universo não existe ar, parece que respirar já não é mais uma necessidade biológica para mim. Neste estágio, respirar é apenas um hábito do corpo. E hábitos podem ser abandonados, como parar de fumar ou beber. Enquanto uma pessoa comum morreria em poucos instantes sem ar, Lucende agora podia simplesmente ignorar a necessidade de respirar. As 3.650 células imortais que formavam seu corpo supremo criaram dentro dele um domínio divino solar autossustentável. Em todos os sentidos, ele já havia ultrapassado completamente a categoria de humanidade comum, entrando no reino de uma vida transcendental, algo que Lan Shen sempre mencionava com tanta reverência. Aqui, no coração do vazio, finalmente posso absorver a energia pura do cosmos e manifestar toda a glória do meu ídolo de Dharma sem medo de prejudicar o mundo. Lucende permaneceu suspenso entre as estrelas silenciosas e com um único pensamento, chamou o universo. Imediatamente, o fluxo natural do céu e da terra e as energias antigas infinitas do espaço começaram a convergir para ele, entrando em seu corpo com uma concentração muito maior do que qualquer coisa que existisse na superfície de seu planeta natal. Planet Azure, testemunhe minha ascensão final. A voz de Lucende ecoou pelo vazio do espaço como uma proclamação majestosa de sua nova soberania. Com um rugido de intenção, ele liberou completamente o poder aterrador do seu All-Eavens True Martial God Flame Fury Extremes Dharma Idol sem qualquer restrição. Sua silhueta espiritual começou a crescer de forma explosiva, ultrapassando 10.000 metros, 20.000, depois 50.000 em meio a um brilho dourado cegante. Ele já havia quebrado as limitações da atmosfera que restringiam sua forma no planeta, mas a velocidade de crescimento continuava sem mostrar nenhum sinal de parar. O crescimento colossal continuou sem interrupção, passando por 70.000, 80.000 e depois 90.000 metros como o nascer inevitável de um sol celestial. Finalmente, ao alcançar a altura monumental de 100.000 metros, a expansão se estabilizou completamente, dominando aquele setor do espaço. De pé no silencioso e infinito céu estrelado, um titã de proporções míticas irradiava uma luz tão intensa que rivalizava com as próprias estrelas. O Dharma Idol de Lucende tinha 100.000 metros de altura, seu corpo brilhando com a dureza cristalina de um diamante celestial. Nas profundezas de seus olhos, as silhuetas de corvos dourados de 3 patas queimavam com um fogo primordial, revelando a forma verdadeira e completa do All-Eavens True Martial God Flame Fury Extremes Dharma Idol, a manifestação do poder marcial absoluto. Agora que Lucende se erguia acima de todo o Planet Azure, o mundo lá embaixo já não parecia tão vasto assim. Na verdade, ele já não se sentia mais como um simples grão diante dele. Lei, céu e terra, a principal manifestação divina do meu avanço para Rank 9.
Ele refletiu, sem se preocupar se aquilo parecia legal ou não, sua atenção estava apenas na utilidade real desse poder. O efeito destrutivo de seus golpes nessa forma seria simplesmente apocalíptico para qualquer inimigo. Imagine o terror absoluto de uma mão do tamanho de um planeta descendo dos céus para julgar alguém. Não existe fuga de um golpe assim. Os pensamentos de Lu Seng vagaram por um instante até uma cena de cinema que ele tinha visto em sua vida passada, a lendária palma de Buda que suprimiu o rebelde Sun Wukong. Talvez, continuando nesse caminho, eu realmente possa um dia ficar lado a lado com os deuses e Budas das lendas, ou até superá-los. Lu Seng balançou a cabeça, afastando esses pensamentos enquanto observava o horizonte. E esses piratas espaciais? Ainda não chegaram para testemunhar o próprio fim? Venham logo, ratos. Espero sinceramente que seus líderes sejam pelo menos level 11, caso contrário, esmagar vocês sem desafio nenhum vai ser extremamente entediante. Um homem comum sentiria alguma realização passando de esmagando um único mosquito insignificante? Claro que não. No máximo é uma vitória vazia. Ele soltou um leve murmúrio pensativo que vibrou pelo vazio. Bom, já que eles estão demorando, vou aproveitar para organizar meus ganhos recentes e absorver esse enorme aumento de poder. Há muita coisa na minha alma que precisa ser classificada. Lu Seng não havia esquecido o tesouro supremo escondido no núcleo de seu ser, o presente concedido por seu benfeitor, Yang Yizhou. Era Seed of a Material Universe, um fragmento de potencial infinito esperando para ser cultivado e compreendido. Ao mesmo tempo, em outro ponto frio desse setor espacial, existia outra civilização em um planeta vermelho escuro onde a temperatura permanecia constantemente em escaldante 50 graus Celsius. A gravidade ali era 3 vezes maior que a de Planet Azur, e o solo queimado não tinha nenhuma vegetação, apenas vastas dunas de areia vermelha. Gigantescas pirâmides vermelho escuras, pulsando com o brilho frio de tecnologia avançada, se erguiam pelo deserto. Incontáveis nativos de pele escura estavam ajoelhados no chão, tremendo de terror, sem ousar sequer levantar os olhos para o céu. Flutuando acima desse mar de sofrimento estava um homem que parecia totalmente deslocado, segurando casualmente uma coxa de frango gordurosa em uma mão e uma taça de vinho na outra. Ele comia e bebia em grandes goles barulhentos, completamente indiferente à miséria abaixo. Esse homem era o obeso Fauarlan, que chutou preguiçosamente o rei nativo ajoelhado ao seu lado na plataforma flutuante. Fauarlan olhou para baixo com um sorriso gorduroso e perguntou: "Isso é realmente tudo que esse seu mundo miserável tem a oferecer?" O rei nativo, tremendo por todo o corpo, respondeu com a voz engasgada: "Estimado Lorde, isso representa todos os tesouros que nossa família real acumulou ao longo das gerações. Nós exploramos nosso próprio povo até o limite para produzir tudo isso para o Senhor. O Senhor governa este planeta há 10 anos e coleta esse tributo apenas uma vez por década. O Senhor sabe muito bem, este já é o nosso limite absoluto." Assim que o rei nativo terminou seu apelo desesperado, a expressão de Fauarlan escureceu. Com um movimento rápido como um raio, ele agarrou a garganta do rei, apertando até o velho começar a tossir sangue, com os olhos saltados de dor silenciosa. Fauarlan levantou o rei nativo no ar com uma mão só, enquanto soltava uma gargalhada alta e arrogante. "Calma, calma, não ouse mentir na minha cara. Você me conhece, velho, eu odeio ter que recorrer à violência. Isso estraga meu apetite." Com um resmungo de desprezo, Fauarlan largou o rei de volta na plataforma e olhou para o infinito céu estrelado, murmurando para si mesmo: "Esquece. Meu tempo nesse pedacinho de poeira já está acabando. Preciso ir embora logo. Se eu demorar mais, posso acabar perdendo a aposta para aqueles outros dois." Nesse momento, uma jovem vestida com roupas luxuosas e ornamentadas, de uma beleza impressionante, correu até a plataforma ignorando os guardas. "Pai! O senhor está bem? O que ele fez com você?" Os olhos do rei nativo se arregalaram de horror, e ele gritou com o resto de força que tinha: "Garota idiota! O que você está fazendo aqui? Volte imediatamente para o palácio." A garota parou no lugar, com os olhos cheios de lágrimas ao ver a humilhação do pai. Mas já era tarde demais. Nesse breve momento de distração,
Duas mãos enormes e brutais avançaram e agarraram sua cintura com força, prendendo-a no lugar. Os olhos de Fal Arlan brilharam com um olhar predador, e saliva começou a escorrer enquanto ele analisava a garota. Olha só, então você estava escondendo a melhor mercadoria para você, hein, velho? Ela é bem bonita, não é? Ela vai valer um ótimo preço como beleza de alto valor. Diga adeus a esse planeta lixo, princesinha. Com um simples movimento da mão, um feixe de tração vindo da nave espacial em órbita desceu sobre Fal Arlan e a garota, puxando os dois para o alto. A garota gritou desesperada, não. Pai, me salve. Enquanto isso, o rei nativo gritava em total desespero, devolva minha filha. Pegue tudo o que quiser, mas devolva minha filha. Os motores da nave rugiram e ela acelerou rapidamente em direção ao vazio. Dentro da nave, a garota flutuava no campo gravitacional artificial, e seus gritos de dor ecoavam sem parar pelos corredores frios de metal. Vaga! Que barulho exagerado para um passarinho tão pequeno! Fal Arlan resmungou enquanto limpava os dentes. Enquanto Fal Arlan fazia a última checagem da carga da nave, o comunicador em seu pulso começou a piscar com urgência. Ele olhou para a tela, e sua expressão mudou do divertimento para algo muito mais sério ao atender. Shao Qian, qual é a situação aí? Uma voz instável cheia de estática respondeu, tudo está correndo como planejado. Estamos nos preparando para o ponto de encontro para o retorno, mas antes precisamos fazer um desvio para as coordenadas de Akibabara. Fal Arlan ficou um pouco surpreso com o pedido e perguntou instintivamente, por que esse desvio? Por que mudar o plano? A voz de Shao Qian no comunicador ficou gelada quando ele respondeu, o sinal de vida de Ji desapareceu completamente da rede. Sumiu. Mas a nave dele ainda parece estacionada nas coordenadas originais, sem nenhum sinal de dano. Enquanto isso, nas profundezas de sua consciência, Lu Seng explorava o Drenscape. Então essa é a verdade. O próprio Drenscape está contido dentro daquela material CID. A paisagem aqui ainda é basicamente igual às minhas memórias, mas existe uma grande diferença em base 1359, onde tudo começou. Tudo no planeta desapareceu, restando apenas esses fragmentos flutuantes de memória. Todas aquelas pessoas e estruturas que existiam foram destruídas pelo meu mestre e transformadas em matéria-prima para serem integradas ao meu próprio Martial Pass. Lu Seng tentou lidar com a onda complexa de emoções. Aquele lugar era o ponto de partida de sua jornada, o berço do seu poder, e ver tudo desaparecer deixava um certo sentimento de melancolia. Mas o Fire Seed Resource Vault ainda existe dentro desse vazio. Na verdade, ele ficou até mais poderoso, porque não precisa mais gastar energia mantendo cenários falsos, deduzindo técnicas de baixo nível ou prevendo futuros triviais. Esse é o verdadeiro poder do Resource Vault dentro do Drenscape. Prever o futuro, esse é o verdadeiro poder da origem do universo em ação. Agora eu percebo que estava errado antes, simplesmente porque o fragmento do poder de origem que eu conseguia usar era pequeno demais. Minha exploração era superficial, e por isso as informações eram fragmentadas e incompletas. Mas agora eu possuo o poder completo de origem de todo esse planeta. Claro, isso ainda representa apenas uma fração minúscula da origem de todo o universo, tão pequena que precisaria de incontáveis zeros antes de um único para representar o total. Mesmo assim, já é um começo. A quantidade desse poder que eu consigo mobilizar é exatamente o nível de autoridade que sempre busquei. O poder de origem é simplesmente importante demais para ser ignorado. Explorar recursos e prever o futuro é útil, mas o que eu mais valorizo é deduzir técnicas de cultivo. Se eu quiser transformar em realidade os 3 tipos de dão simulados no tabuleiro de vazio do meu mestre, preciso desse poder. Afinal, o Dão Chess é apenas uma simulação, muitos detalhes são simplificados. Se eu tentar criar um Martial Pass Tier 15 no nível de Wang Rei e Duan Lifen sem o poder de origem, seria como entrar direto na boca de um dragão. Para alcançar Tier 16, 17 e 18 e salvar esse universo, o poder de origem é minha única esperança. Agora Lu Seng enxergava claramente seu caminho. Ele continuaria carregando o peso do Drenscape e da longa jornada à frente.
Antes eu era apenas um Grandmaster salvando uma rua ou uma base antes de seguir para a próxima. Mas agora? Minha responsabilidade cresceu. Primeiro salvar um planeta, depois um campo estelar, e por fim o próprio universo. Não é algo ruim, isso só significa que meu All-Encompassing Martial Pass precisa de uma quantidade enorme de acumulação para chegar à perfeição. Ao absorver toda a civilização marcial do planeta, o All-Encompassing Martial Pass de Lu Seng foi comprimido e expandido diretamente a um nível sem precedentes. A quantidade de técnicas marciais que ele possuía agora era mais de 1000 vezes maior do que antes. Era a cristalização de 10.000 anos de evolução planetária, onde incontáveis talentos únicos surgiram. Muitas disciplinas eram coisas que Lu Seng nunca tinha ouvido falar, além de qualquer imaginação. E isso era apenas um planeta. Se isso fosse ampliado para todo um universo, o poder resultante seria simplesmente inimaginável. Lu Seng respirou fundo e se forçou a pensar com calma e frieza. Se algum dia eu conseguir unificar completamente todos esses caminhos, então eu, Lu Seng, poderei realmente me tornar a própria personificação das duas palavras, Martial Dawn. Lu Seng olhou ao longe para vários planetas que giravam em seu eterno e silencioso movimento. De repente, os olhos do jovem voltaram a brilhar com um novo fogo. Agora minha força espiritual já se estabilizou no level 11. Fico pensando, a que nível o meu Constellation Physique realmente equivale no universo? Chamas divinas explodiram de repente por todo o corpo cristalino do jovem. Lu Seng estava realmente curioso. Depois de fundir seu dom com o de seu mestre, suas técnicas evoluíram tanto que as classificações comuns já não se aplicavam mais. Quanto às minhas artes de combate, fico pensando como minhas técnicas de punho vão mudar antes de eu alcançar o estado de um verdadeiro Martial God. Minha técnica de Grandmaster, Shattering the Void, ainda precisa ser refinada. Tenho muitas ideias para novas armas e experimentos. Quanto ao natural dom concedido por Yang Yizhou, Lu Seng pensou por um momento e percebeu que o tempo necessário para dominá-lo era tão grande que até seu couro cabeludo formigou. Desta vez ele havia obtido um ganho enorme, e transformar tudo isso em poder próprio seria um processo longo e difícil. Posso enfrentar meus inimigos e ao mesmo tempo organizar meus próprios ganhos. Enquanto sinto a emoção da batalha, posso usar o poder de origem para explorar o vazio em busca da próxima civilização. Não posso ficar parado. Lu Seng ergueu a cabeça e olhou para o belo e desolado céu estrelado diante dele. Nesse momento, a expressão de Lu Seng mudou levemente quando seus sentidos detectaram uma ondulação no espaço. Os lábios do jovem se curvaram em um sorriso. Parece que chegaram mais convidados das regiões externas. Ele piscou, e sua consciência começou a sair do Dreamscape. Chegaram bem na hora. Vou simplesmente usar esses recém-chegados como experimentos vivos para testar minha nova força. Em uma região do espaço a dezenas de milhares de quilômetros de Planet Azur, duas naves negras saltaram de repente do vazio, com seus cascos brilhando com energia exótica. Elas ficaram pairando silenciosamente no escuro. Os ocupantes das duas naves estavam se comunicando. Shao Qian, também conhecido como Ghost 7, abriu um painel de informação simulado. Duas figuras apareceram, uma era o enorme Fal Arlan roendo uma coxa de frango, com uma linda garota capturada chorando ao lado dele. Shao Qian perguntou, você também recebeu a mensagem prioritária do chefe, certo? Qual é o plano agora? O que fazemos agora que Eji sumiu? O gordo Fal Arlan respondeu enquanto devorava a carne. TCH. Não temos muita escolha. Vamos direto para as coordenadas onde Eji desapareceu e investigar. Para ser sincero, ele provavelmente encontrou uma patrulha de polícia espacial de alto nível e foi eliminado antes de conseguir enviar um sinal. Shao Qian, visível na tela do outro lado, parecia nem se importar com o destino de Eji. Ele soltou uma risada curta. Na verdade isso não seria até melhor para a gente? Com ele fora, tem uma pessoa a menos para dividir o pagamento final. Ao ouvir essa lógica fria, Monroe também concordou com um aceno feliz do seu posto. É verdade. Mas ainda precisamos verificar o que aconteceu para poder reportar ao chefe. Vamos descer juntos.
Shao Qian não disse mais nada enquanto as naves iniciavam a aproximação final. Os dois operadores manipularam os controles de voo com habilidade, colocando suas naves em formação. Com as coordenadas já travadas no sistema de navegação, as duas naves ativaram seus propulsores de alta potência, deixando trilhas brilhantes de plasma no vazio como cometas. Em apenas um instante atravessaram dezenas de milhares de quilômetros de espaço silencioso. Quando desaceleraram, uma esfera azul incrivelmente bonita apareceu diante deles, brilhando como uma joia de safira contra o infinito negro do universo. Era Planet Azur, aparentemente pacífico e totalmente inconsciente dos predadores que se aproximavam de sua órbita. Shao Qian observou o planeta com um brilho predador nos olhos. Esse planeta azul é realmente bonito, não acha? Uma pena que vamos ter que saqueá-lo. Ele disse friamente. Comecem imediatamente uma varredura energética de amplo espectro. Quero saber exatamente com o que estamos lidando. Ao lado dele no comunicador, Fal Arlan apenas resmungou em concordância preguiçosa, já calculando mentalmente os possíveis lucros. Os dois mercenários estacionaram suas naves na órbita superior e iniciaram os sistemas de varredura energética de alta precisão. Quase imediatamente, dois feixes de luz azul intensa saíram das naves, varrendo a superfície do planeta como refletores divinos. Dentro das cabines, Fal Arlan e o Brutamontes de cabelo verde observavam os dados surgirem nas telas. A barra de progresso avançava, 32%, assinaturas de energia acima de Level 6 detectadas, assinaturas acima de Level 7 identificadas, logo apareceram sinais de Level 8 e Level 9, revelando a força marcial do planeta. Os resultados iniciais pareciam compatíveis com uma civilização de baixo nível até que a barra de progresso finalmente atingiu 100%. O relatório final apareceu no painel. O nível máximo detectado era Level 9, com exatamente 24 fios distintos de poder de origem planetária. Curiosamente, os sensores não detectaram nenhuma energia de Level 10 ou superior. Fal Arlan franziu a testa enquanto olhava os dados, esfregando o queixo com os dedos grossos e soltando um suspiro pesado. Isso é estranho demais. Fal Arlan murmurou dentro da cabine metálica. A nave pessoal de Egi está claramente na superfície desse planeta, mas a varredura global mostra 0 sinais de energia acima de Level 10. Será que aquele covarde abandonou a nave e fugiu do setor a pé para se esconder da gente? Shao Qian, porém, não parecia se importar nem um pouco com o destino de Egi. Sua expressão ficou fria. Se aquele idiota está vivo ou apodrecendo em algum lugar não me importa. Enquanto não houver um especialista de nível estelar escondido aqui, nossa prioridade continua a mesma, recuperar a nave abandonada. Depois disso, voltamos para a frota e reportamos tudo ao chefe, Grey. Haha, faz sentido. Por que complicar uma missão simples? Fal Arlan riu e concordou. Se o planeta fosse realmente tão fraco quanto os sensores indicavam, não havia motivo para hesitar. Membros de alto nível da famosa Crimson Star Gang, esses homens não tinham nenhuma empatia. Para eles, amizade entre companheiros valia muito menos do que dinheiro. A vida ou morte de outros membros da gangue era apenas um pequeno detalhe diante da busca por lucro pessoal. Desde que estivessem vivos e com os bolsos cheios, qualquer resultado já era considerado sucesso. Shao Qian ajustou o cinto de voo enquanto mexia nos controles. Chega de conversa. Vamos descer e ver o que essa pedra de safira tem para oferecer. Com um rugido sincronizado dos motores secundários, os dois mercenários empurraram os controles para a frente. As naves inclinaram o nariz em direção ao planeta e começaram a descer rapidamente rumo à atmosfera de Planet Azur. Mas no exato momento em que estavam prestes a entrar na ionosfera de Planet Azur, algo estranho aconteceu. As leis da física pareciam se distorcer ao redor deles. A velocidade das duas naves caiu instantaneamente, como se tivessem entrado em um pântano invisível de espaço extremamente viscoso. O movimento ficou cada vez mais difícil até que elas pararam completamente no vazio. De repente, os sistemas de varredura, que ainda estavam ativos, começaram a disparar alertas vermelhos freneticamente.
Um anúncio automático distorcido ecoou pelos alto-falantes. Nova fonte de energia de alta intensidade detectada. Parâmetros atuais de varredura inválidos. Erro de classificação. Nova varredura iniciada. Recalibração de emergência em andamento. Shao Qian sentiu suor frio aparecer em sua testa enquanto observava os códigos de erro se acumulando na tela. Ele estava completamente confuso, tentando entender o motivo daquela barreira invisível. Então os erros desapareceram e foram substituídos por novos alertas. Assinatura de energia acima de level tem detectada. Reescaneando. Assinatura de energia acima de level 11 confirmada. A lógica do sistema parecia estar colapsando sob a quantidade absurda de dados que recebia. Reescaneando. Fonte de energia acima de level tem identificada. Reescaneando. Assinatura level 11 localizada. Os alertas começaram a se repetir como um mantra assustador anunciando uma catástrofe. O painel simulado diante de Shao Qian agora era um caos completo de dados correndo pela tela, com leituras de poder level 10 e level 11 piscando como luz estroboscópica. O computador da nave parecia ter entrado em colapso, como se estivesse tendo uma convulsão, e a voz sintética virou uma mistura confusa de avisos sobrepostos. Shao Qian, tomado pelo choque e pela desconfiança crescente, bateu o punho com força no console. O que diabos é isso? O sistema dessa sucata finalmente quebrou? Alguém explica essas leituras. Assustado, Shao Qian abriu imediatamente um canal prioritário com Fal Arlan. Fal. Meus sensores enlouqueceram. Eles estão detectando um level M, um Martial Saint Rank 9 ou mais, bem na nossa frente. Do outro lado, o gordo reagiu com total descrença. Hã? Que besteira você está falando? Meus sensores só mostram céu vazio. Fal Arlan continuou zombando do pânico do parceiro pelo comunicador. Shao Qian, usa a cabeça. Como um planeta miserável e atrasado como esse poderia ter um especialista no nível de Martial Saint? Isso claramente é defeito no seu sistema. Para de agir como um covarde. Mas no exato momento em que a risada debochada saiu da garganta de Fal Arlan, algo apareceu no HUD dele. Suas pupilas encolheram imediatamente em puro terror. Ele viu algo que quase fez seu coração parar. O planeta aparentemente tranquilo à frente deles não apenas mudou, ele parecia ter se acendido por dentro, explodindo de repente em um oceano de chamas primordiais. O calor intenso dessa cena irradiava até o próprio vácuo do espaço, espalhando-se como se um novo sol tivesse acabado de nascer. Era como uma pequena supernova localizada, queimando o próprio espaço ao redor e transformando toda a órbita em um inferno de fogo divino. As bocas de Fal Arlan e Shao Qian se abriram ao mesmo tempo, completamente chocados, enquanto suas mentes tentavam entender o que estavam vendo. Um frio paralisante percorreu suas espinhas. Era o instinto primitivo de presas diante de um predador absoluto, mesmo com todo aquele calor brilhando lá fora. O que é aquilo? Um segundo sol. A voz de Shao Qian saiu fraca e confusa. Isso não faz sentido. Como uma estrela pode aparecer tão perto de um planeta habitado? Tudo deveria ter sido vaporizado. Fal Arlan, com um pouco mais de experiência em combate, pareceu perceber algo e falou com a voz cheia de medo. Que sol nada! Aquilo não é um planeta e também não é uma estrela. É uma manifestação, algum tipo de poder divino de artes marciais impossível de entender. É uma forma de lei. E olha bem no centro daquele fogo, tem uma figura ali. Tem alguém parado no meio dessas chamas. Nesse exato momento, uma figura gigantesca e incrivelmente bela, com mais de 100.000 metros de altura, emergiu silenciosamente das camadas brilhantes da atmosfera de Planet Azur, como se estivesse saindo de uma cortina de luz. Os olhos desse gigante celestial eram como duas supernovas, brilhando com uma luz divina intensa, onde corvos dourados de 3 patas dançavam no fogo solar. O titã inclinou levemente a cabeça e olhou friamente para as duas pequenas naves. Quando falou, abriu uma boca que parecia capaz de engolir a lua, liberando uma onda de consciência que fez o próprio vazio tremer. À frente está o santuário de Planet Azur. Nenhum lixo espacial tem permissão para entrar neste domínio.
A voz de Lu Seng não era apenas som, era uma força física que atravessou todas as camadas de proteção das naves. Nos ouvidos de Shao Qian e Fal Arlan, aquilo soou como o rugido de uma galáxia morrendo. Tomado por um medo mortal, Fal Arlan finalmente gritou pelo comunicador: Shao Qian, vira a nave! Corre! Corre pela sua vida agora! Sem precisar dizer mais nada, as duas naves ativaram reversão de emergência. Os motores rugiram enquanto tentavam fugir do titã de olhos solares. Fal Arlan cerrou os dentes, com o rosto cheio de suor. Droga! Agora eu entendo como Eji morreu. Aquilo não é humano, é um monstro. Um monstro level 11 disfarçado de nativo. Aquela coisa é no mínimo um especialista level 11. Preciso iniciar um salto espacial agora antes que ele nos puxe. Temos que avisar o chefe imediatamente. Mas Lu Seng nem sequer tentou persegui-los fisicamente. Ele continuou parado em sua forma gigantesca, com as mãos nos bolsos, observando calmamente as duas moscas tentando fugir. Um segundo depois, ele concentrou sua intenção e ativou seu poder mental. Os olhos de diamante de Lu Seng brilharam com uma luz fria enquanto sua voz ecoava novamente na mente deles. Já que ousaram invadir este mundo, nem pensem que terão permissão para sair. Shao Qian e Fal Arlan sentiram uma pequena esperança quando a velocidade da nave aumentou. Mas naquele mesmo instante, uma onda invisível de energia mental atravessou as naves como se fossem feitas de papel e atingiu suas consciências com o peso de uma montanha. As naves continuaram avançando, mas os corpos dos pilotos começaram a balançar violentamente. O sorriso desesperado de esperança congelou em seus rostos. Seus olhos perderam a luz imediatamente. No segundo seguinte, seus corpos ficaram completamente moles nas cadeiras de comando, enquanto seus cérebros e órgãos internos explodiam ao mesmo tempo, espalhando sangue escuro pelos consoles. Nos últimos momentos de consciência, só conseguiram pensar: que tipo de poder mental é esse? Esse é o peso esmagador de um level 11. Seus corações ainda bateram mecanicamente por alguns segundos, mas suas almas marciais, sua própria essência, já haviam sido destruídas. Morrer diante de um poder mental tão esmagador era praticamente ser apagado da existência. Agora os dois piratas eram apenas cadáveres frios dentro de caixões de aço flutuando no espaço. Em um movimento silencioso que ignorava o vácuo, Lu Seng apareceu instantaneamente dentro da cabine da nave do gordo, ficando diante do corpo de Fal Arlan. Ele olhou para o cadáver com expressão indiferente. Level 11, nesse nível, matar esses chamados especialistas realmente não é diferente de cortar grama. Eu só toquei levemente a alma deles com minha intenção e eles morreram. Nem eu tinha percebido que já tinha chegado a um nível tão assustador. Não fazia muito tempo que alcançar level 11 era um objetivo distante que ele perseguia com todas as forças. Agora ele já tinha um pé completamente dentro desse nível. Para ser honesto, até Lu Seng começava a perder a noção do próprio poder. Seu nível físico era Rank 9, sua mente já estava em level 11, e seu avatar Dharma superava qualquer coisa conhecida no nível M. Enquanto isso, em outro ponto distante do setor, na ponte da nave Devilcla, a nave principal de uma famosa frota mercenária espacial, um homem de presença imponente estava sentado em silêncio. Vestido com roupas luxuosas, ele tinha o porte elegante de um aristocrata espacial. Esse era Gray, o líder da gangue. De repente, seus olhos vermelhos de sangue se estreitaram. Shao Qian e Fal Arlan, os sinais de vida deles acabaram de desaparecer. Perdemos contato com as duas equipes de investigação. Ao lado dele estava Trinis, uma mulher vestida com couro marrom justo, de corpo ágil e poderoso. Ela avançou imediatamente, com expressão séria. Primeiro Eji desaparece sem deixar rastro. Agora os dois veteranos enviados para investigar também sumiram. No mundo deles, perder contato significava apenas duas coisas: morte ou traição. Interessante, Gray murmurou enquanto manipulava um mapa estelar virtual sobre a mesa negra. Ele ampliou a imagem até focar em um pequeno planeta azul. Quem diria que um simples planeta de recursos level 1 faria 3 artistas marciais de nível M desaparecerem como pedras no fundo do mar?
Ele encarou o holograma de Planet Azur com um brilho frio nos olhos. Trini se inclinou e sussurrou: Meu senhor, será que encontramos uma base secreta da Star Enforcement? Altamente improvável. Gray respondeu calmamente. Mesmo os melhores agentes da Star Enforcement não conseguiriam impedir os três de enviar um pedido de socorro. O silêncio deles foi absoluto. Trinis perguntou novamente, com a voz um pouco tensa: Então o senhor acredita que eles foram eliminados, instantaneamente? Só existe uma maneira de saber. Gray se levantou. Vamos até lá pessoalmente. Perdi 3 ativos valiosos sem nenhuma explicação. Quero descobrir exatamente o que aconteceu. Trinis tentou alertar sobre possíveis armadilhas, mas Gray apenas sorriu com confiança assustadora. Não se preocupe. Eu ainda tenho várias cartas na manga. Mesmo que um especialista no pico do level 11 apareça e tente me capturar, ainda tenho meios de escapar ileso. Perder 3 homens assim não pode simplesmente ser ignorado. Eu vou descobrir o segredo daquele planeta azul, custe o que custar. Enquanto isso, de volta ao silêncio orbital, Lucende pensava no que fazer em seguida. De repente, o espaço se distorceu e ele apareceu diante da segunda nave pirata. Decidido a testar sua força física, ele não usou poder mental. Apenas estendeu a mão e cravou os 5 dedos na porta da escotilha como se fosse barro. A pesada porta preta feita de Shattered Star Iron foi arrancada como se não pesasse nada. Lucende passou a mão na borda metálica. Engraçado, alguns meses atrás eu estava desesperado procurando um pedaço de Shattered Star Iron para fazer uma arma decente. Agora, parece que esse material já não é suficiente para mim. Ele olhou para dentro do compartimento e seus olhos se arregalaram. O interior inteiro estava cheio de cristais de energia. Incrível! Lucende disse com surpresa. Parece que esses piratas espaciais são ainda mais ricos do que eu imaginava. Pelo menos algumas centenas de toneladas de energia refinada. Eu precisei de apenas algumas centenas de quilos para alcançar level 9. Com centenas de toneladas, posso criar dezenas de milhares de novas células imortais. Lucende começou a mover o enorme tesouro, analisando silenciosamente tudo. Ele sabia que não entendia nada de tecnologia espacial e não tinha ideia de como pilotar a nave. Então decidiu usar um método simples e brutal. Com sua enorme força mental, criou uma ligação telecinética e começou a puxar a nave inteira pelo espaço. A situação era até absurda. Um ser capaz de destruir montanhas estava literalmente rebocando uma nave espacial porque não sabia pilotá-la. Mas era o único jeito. Com grande precisão, Lucende desceu pela atmosfera superior e levou a nave até uma área remota do planeta. Ele pousou a nave no chão com cuidado. O solo tremeu sob o peso. Depois ele limpou as mãos e assentiu satisfeito. O trabalho finalmente estava concluído. A ameaça havia sido eliminada e o saque estava seguro. Mas naquele momento, um som de notificação ecoou do seu bolso. Lucende pegou o celular. O remetente fez sua testa franzir. Era uma mensagem urgente de casa. Lucende, seu pai e eu acabamos de ver aquelas transmissões assustadoras na TV, nós vimos você. A mensagem de Zen Yulfen estava cheia da preocupação de uma mãe. Lucende ficou alguns segundos olhando para a tela. Não é nada para se preocupar. Ele respondeu. Quando eu voltar para casa, explico tudo. Lu Hai também mandou mensagem perguntando se ele ainda estava trabalhando. Lucende suspirou. Está tudo sob controle. Cuidem-se. Quando guardou o celular, uma dor de cabeça começou a aparecer. Ele simplesmente não sabia como explicar sua nova realidade para a família. Como ele poderia sentar à mesa de jantar e explicar que o filho deles agora era o lendário God of War, o ser mais poderoso de todo o Planet Azur? Ele sabia que o coração simples deles talvez não suportasse um choque tão grande. Então decidiu revelar a verdade aos poucos. Deixando essas preocupações de lado, Lucende voltou ao interior da nave. Ele observou tudo com um brilho frio nos olhos. A recompensa dessa missão superava qualquer expectativa.
Pelos cálculos iniciais, havia mais de 700 toneladas de cristais de energia dentro daquela nave. A maior parte era composta por cristais refinados de alta pureza, brilhando com energia estável. Apenas uma pequena parte parecia ser minério bruto recém-extraído. Mas ao avançar mais fundo, ele encontrou um compartimento especial com um tipo ainda mais poderoso de cristal. Lucende pegou um exemplar. O cristal pulsava ritmicamente em sua mão. Sua superfície estava coberta por padrões brilhantes e caracteres cósmicos antigos que pareciam se mover. Que tipo de recurso é esse? Lucende murmurou. A energia dentro dele era centenas de vezes mais concentrada que os cristais normais. Mesmo com sua força atual, ele percebeu que não poderia absorver aquilo de uma vez sem correr risco. Seria necessário um processo lento de assimilação. E ainda por cima, havia menos de 50 toneladas desse tipo especial. Saindo do depósito, Lucende caminhou até a área de equipamentos da nave. Ali havia diversos trajes de combate avançados e armas frias de liga metálica. O estilo lembrava muito o equipamento usado pelos agentes Azur-God, mas claramente era muito mais avançado. Essa lâmina tem uma qualidade incrível. Lucende disse enquanto retirava uma espada de liga metálica. O material lembrava muito o lendário Shattered Star Iron, mas refinado a um nível muito superior. Era uma verdadeira arma fria level 10. Lucende passou o polegar lentamente pelo fio da lâmina de liga metálica, testando a tensão do metal. A lâmina era tão absurdamente afiada que atravessou suas defesas passivas sem dificuldade, abrindo uma fina linha vermelha em sua pele antes mesmo que ele percebesse. Lucende observou o pequeno corte na palma da mão e viu a ferida se fechar completamente em poucos segundos. Ela consegue deixar uma marca na minha forma atual, murmurou para o vazio. Mas minha regeneração ainda é superior. Excelente! Esse teste simples confirmou sua suspeita. A resistência do seu Martial Domain finalmente havia se estabilizado no nível equivalente ao M-Rank. Mais fundo dentro da nave, ele encontrou celas onde membros de várias raças alienígenas estavam presos, completamente aterrorizados. Ele decidiu esperar a chegada de Lan Shen para decidir o destino deles e também perguntar sobre como viajar para outros sistemas estelares. Embora agora pudesse sobreviver no vácuo do espaço apenas com seu corpo, atravessar distâncias de 5 anos-luz na velocidade atual seria inútil. Seria como uma tartaruga tentando cruzar um deserto. Para realmente viajar pelo cosmos, ele ainda precisava da tecnologia de propulsão de uma nave espacial. Mas antes de deixar a gravidade de Planet Azur, havia uma questão que ele precisava resolver. Ele precisava descobrir exatamente qual era a origem da grande catástrofe que o Drenscape havia previsto para 8 anos no futuro. Lucende não aceitaria ir para o espaço e depois voltar para encontrar seu planeta transformado em um deserto radioativo e silencioso. Com um pensamento concentrado, Lucende mergulhou novamente no Drenscape. Assim que sua consciência se estabilizou naquele espaço estrelado silencioso e desolado, ele projetou sua voz em direção à inteligência central. Lucende observou o aglomerado de luz que representava o Origin Power do universo descer e envolvê-lo em um brilho suave. As antigas ruínas do seu mundo mental haviam desaparecido, substituídas por essa manifestação divina de informação pura. Prove para mim, ele sussurrou, que todo esse poder não é apenas uma ilusão cruel. Com determinação, ele deu uma ordem direta ao sistema: mostre o caminho do meu próprio futuro. O sistema de dedução começou a funcionar, e a trajetória apareceu em sua mente. Nome: Lucende. Trajetória futura, designado como Martial ancestor de Planet Azur. Aos 21 anos, ele deixa seu planeta natal e é reconhecido como o maior gênio do White Mist Star Region em 10.000 anos. No ano seguinte, domina a Eavenly Chosen Battle da Eavenly Fate Academy entre os 5 grandes Star Regions e conquista o primeiro lugar. Aos 40 anos, alcança level 11 e entra no top 100 da Eavenly Serpent Martial Performance. Aos 100.000 anos, rompe para level 15 e se torna Lorde do Eavenly Serpent Star System. Finalmente, aos 300.000 anos, ele morre junto com a morte térmica do universo. Lucende olhou para a previsão brilhante e sentiu emoções conflitantes.
Ele estava destinado a se tornar um Lord Tier 15 de um sistema estelar inteiro, mas o final continuava o mesmo, destruição total aos 300 mil anos. 300 mil anos, ele repetiu amargamente. No padrão do universo, isso não passa de um instante. Se eu seguir esse caminho, meu limite será level 15. Nem chegarei perto do level 16 antes do fim. Essa pressão é enorme. Ele soltou um suspiro firme. O sistema só deduz com base nas variáveis conhecidas. Mas com todas as heranças que eu tenho, não aceito um limite tão baixo. Lucende ficou olhando aqueles últimos dados por muito tempo antes de dar uma nova ordem. Calcule o futuro coletivo de Planet Azure. O sistema processou o pedido, mas o resultado continuou o mesmo. Destruição total em 8 anos. Causa: invasão violenta vinda do Dark Side do universo. Os olhos de Lucende brilharam com frieza analítica. Mesmo com o aumento absurdo de sua força, a data do apocalipse não havia mudado nem um dia. Mas agora ele tinha a peça que faltava. A invasão do Dark Side. A fraqueza do planeta estava ligada às fissuras cada vez maiores na crosta da Terra. Nos próximos 8 anos, Planet Azure seria transformado em um campo de batalha brutal e acabaria sendo devorado por criaturas alienígenas das sombras cósmicas. Era um processo de erosão cósmica que nem mesmo Lucende poderia parar apenas lutando. E então ele percebeu algo ainda pior. Até mesmo seu mestre Yang Yizhou, um especialista Tier 16, não conseguiu impedir essa escuridão em escala maior. Se alguém desse nível falhou, como Lucende poderia conseguir? Então só existe um caminho. Lucende falou com voz firme. Tenho 8 anos para encontrar outro planeta habitável para o meu povo. Preciso encontrar um refúgio entre as estrelas e evacuar todos antes que as fissuras se abram completamente. Essa é a única forma de evitar a extinção. Então meu objetivo está claro. Lucende falou para o silêncio do Dranscape. Eu preciso adquirir um planeta habitável grande o suficiente para abrigar toda uma civilização. Lucende saiu do Dranscape. Agora sua visão havia mudado completamente. A montanha de cristais de energia que ele havia roubado já não parecia grande coisa. Era apenas o começo. Ele nem sabia quanto custava um planeta habitável, mas tinha certeza de uma coisa: não seria algo que pudesse comprar apenas vendendo algumas naves piratas. Enquanto ele pensava nisso, os marchalcentes restantes chegaram ao local de pouso, liderados por Lin Shenjue. Todos se curvaram profundamente. Lucende. Para os sobreviventes de Planet Azure, Lucende havia alcançado um nível impossível de compreender. Eles viram como Eiji e os outros brincaram com os marchalcentes como adultos brincando com crianças. E viram Lucende esmagar aqueles monstros como se fossem insetos. Mesmo sendo todos level 9. Eles sabiam que diante de Lucende eram menos que formigas. A diferença de poder era absurda. Lucende olhou para Lin Shenjue e falou casualmente: sobre aquele Eiji, desculpa. Fui um pouco pesado demais na execução. Ele era muito mais frágil do que eu esperava. Provavelmente nada havia sobrado dele. Lucende sentiu um pequeno arrependimento. Se tivesse sido mais cuidadoso, talvez pudesse ter recuperado o bracelete espacial de Eiji. Mas seu poder bruto havia vaporizado tudo. Uma grande perda, ele comentou. Depois apontou para a pilha gigantesca de cristais de energia. Vocês sofreram muito nessa invasão. Podem pegar algumas toneladas desses cristais como compensação. Afinal, isso tudo são apenas suprimentos descartados de ladrões espaciais. Lin Shenjue ficou completamente paralisada. Meu senhor, eu ouvi direito. O senhor está oferecendo centenas de toneladas de cristais de energia? Antes que ela pudesse reagir, Lucende continuou. Além disso, aquela coleta de cristais que eu tinha pedido antes não é mais necessária. Fiquem com o que já tem. Dividam esses novos recursos entre vocês. E concentrem-se em aumentar a força de todos. Eu tenho mais do que o suficiente. Lin Shenjue caiu de joelhos imediatamente. Meu senhor, essa quantidade de recursos é absurda.
Desde que os cristais de energia foram descobertos, nosso planeta nunca viu algo assim. Não podemos aceitar. Lu Seng levantou a mão e a interrompeu. Visão, Lin Shenjui. Entendo o que estou dizendo. Estou dando isso a vocês, então aceitem. Vocês precisam ampliar sua visão além deste planeta. Se não conseguem lidar com algumas toneladas de cristais agora, como vão sobreviver quando entrarmos no universo estelar? Lin Shenjui continuou ajoelhada. Ela simplesmente não conseguia compreender a dimensão da realidade que Lu Seng estava descrevendo. Nem a altura que ele havia alcançado. Muito acima da atmosfera, uma nova sombra apareceu no espaço. Uma nave gigantesca com centenas de quilômetros quadrados entrou no setor próximo de Planet Azur. Era uma nave negra monstruosa. Seu formato parecia uma enorme garra demoníaca tentando agarrar o planeta abaixo. Dentro da nave principal, Grey observava o holograma de Planet Azur. Seus olhos vermelhos se estreitaram. Vocês já confirmaram o status das 3 naves de Egi? Trainees verificou os dados e respondeu, meu senhor, confirmamos que as 3 naves estão na superfície do planeta. Mas os resultados da varredura energética são estranhos. Detectamos 24 assinaturas perto de Level 9. Mas nenhuma energia acima de Level 10. Talvez haja alguma interferência escondendo as leituras reais. Trainees hesitou antes de continuar. A Devilcla é um Dreadnought Level 11. Para enganar nossos sensores, alguém precisaria de técnicas de ocultação Level 12 ou mais. A existência de alguém assim em um planeta insignificante é praticamente impossível, Grey murmurou. As naves estão lá, mas as tripulações desapareceram. E não existe nenhum especialista forte o suficiente para derrotar um Level 11. Será que houve uma rebelião? Egi. Shao Qian, o que faria vocês me abandonarem assim? Depois de pensar por um momento, Grey deu uma ordem. Se não podemos resolver isso daqui, então vamos forçar a resposta. Ativem o recall obrigatório das subnaves. Como as naves de Egi pertenciam a Devilcla, a nave principal podia assumir o controle. Segundos depois, o sinal foi enviado. Trainees observou o painel. Meu senhor, o sistema respondeu. As 3 naves estão sendo puxadas de volta. Grey apenas assentiu, olhando para o planeta azul. Na superfície, dentro do Dragon Kingdom, os números da tragédia estavam sendo calculados. O número de mortos desta invasão já chegou a Lin Shenjui e foi interrompida por um estrondo enorme. Bum! A nave negra diante deles começou a vibrar. Chamas de plasma azul saíram dos motores. A nave começou a levitar. E então disparou para o céu, como se algo invisível estivesse puxando. Lu Seng ficou surpreso. Ele não havia autorizado a decolagem. A nave deveria estar inativa. Ele levantou a cabeça e liberou seu poder mental como uma mão gigante invisível. A força envolveu a nave e parou seu movimento. O que está acontecendo? Ele olhou para Lin Shenjui. Tem alguém dentro da nave? Lin Kangyu balançou a cabeça, completamente confusa. Não, meu senhor, isso é impossível. Ninguém conseguiu entrar nessa nave. As defesas dela são absolutas. Nem nós conseguimos atravessar. Então vou ver eu mesmo. Lu Seng fechou os olhos. Seu poder mental atravessou a atmosfera e chegou ao espaço. Lá, ele percebeu uma nave gigantesca. Uma nave negra colossal. Lu Seng abriu os olhos. Então estão tentando recuperar a nave remotamente. Eles realmente acham que podem pegar de volta algo que já é meu? Isso é um grande erro. Podem continuar sonhando. No espaço, sob comando do Scarlet Emissary, uma subordinada ativou o protocolo de recuperação da nave. Na tela apareceu, Initiating Spaceship Retrieval Protocol. O Scarlet Emissary e as Scorpion esperavam a nave responder. Mas o sorriso dela desapareceu rapidamente. Um alerta vermelho começou a piscar. Suor frio apareceu em sua testa. O quê? O que está acontecendo? Isso não deveria ser possível. Por que o mecanismo travou?
Ela tentou vários comandos manuais, mas o sistema respondeu com um alerta vermelho. Critical Error External Resistance Detected. O Scarlet Emissary falou com voz fria. O que aconteceu? Ela respondeu nervosa. Senhor, parece que algo está impedindo fisicamente a nave de retornar. Ela ampliou a imagem da nave. Depois de analisar os dados, disse, deve ser um dos nativos Level 9 do planeta. Provavelmente encontrou a nave da Vicious Strike Squad e está protegendo como se fosse um tesouro. O Scarlet Emissary sorriu cruelmente. Formigas de uma civilização inferior, e ainda ousam bloquear meu caminho. Se querem tanto esse tesouro, então vão morrer junto com ele. Preparem o disparo. Ativem o Gamma Particle Cannon. Entendido. Poison Scorpion colocou a mão sobre o botão vermelho de disparo. Mas naquele momento a imagem ampliada revelou algo. Algo impossível. Os dois ficaram tão chocados que esqueceram de respirar. Na tela apareceu uma gigantesca mão espiritual. Era a mão de Lu Seng. Ela segurava a nave de 10 quilômetros como se fosse um brinquedo. Dentro de seu corpo, o poder do Solar Divine Helm brilhava como estrelas. A nave simplesmente não conseguia se mover. Os motores explodiam em chamas enquanto tentavam escapar. A luz iluminava Lu Seng. Seus músculos pareciam os de um deus demoníaco primordial. O Scarlet Emissary gritou em choque. De quem é essa projeção astral? Quem tem poder mental suficiente para segurar uma nave desse tamanho com as mãos? Na ponta da nave, no meio do espaço, havia uma única figura. Era ele, Lu Seng. Um jovem de traços afiados e extremamente bonito, totalmente calmo mesmo diante de uma batalha em escala cósmica. Suas mãos estavam tranquilamente nos bolsos, com uma atitude relaxada apesar do esforço. Seus olhos, firmes e decididos, brilhavam como estrelas enquanto ele usava seu poder mental com precisão para manter a nave presa. Lu Seng encarou o horizonte com um olhar frio e penetrante, como se estivesse participando de um simples cabo de guerra. Com um pequeno ajuste na postura, ele começou a puxar fisicamente a enorme nave espacial de volta pelo vazio, enfrentando os motores rugindo da nave tecnológica apenas com sua própria força transcendente. Os olhos do Scarlet Emissary estavam grudados na tela enquanto suas mãos corriam pelo painel para ampliar a imagem. Esse poder, como um ser de Level 9 consegue rivalizar com a propulsão de uma nave interestelar Level 10? A resistência física e a força dele já são comparáveis às de um Level 10. A cada palavra que ele dizia, o brilho de ganância em seus olhos ficava ainda mais intenso. No final, suas pupilas brilharam como rubis vermelhos, e seu rosto abriu um sorriso completamente enlouquecido. Não há mais dúvida, isso é a manifestação de um Transcendent Life Form Physique. Um espécime raríssimo que desafia a evolução natural. O Scarlet Emissary apertou o punho com força, fazendo o metal da luva Ranger. Esse é um Transcendent Life Form Physique de alto nível. Poison Scorpion, você tem ideia de quanto um escravo com esse tipo de físico valeria em Dark Star Coins? Poison Scorpion ficou em silêncio, completamente atordoada com a revelação. Os olhos do Scarlet Emissary brilharam enquanto ele soltava uma gargalhada. Na maior casa de leilões da região Amu-Star, um gênio com um God Tier Transcendent Life Form Physique foi vendido por 1 bilhão. E esse garoto pode ser ainda mais raro. 1 bilhão, Poison Scorpion repetiu em voz baixa, ainda tentando compreender um valor capaz de comprar sistemas estelares inteiros. Imagine! Se eu capturar esse garoto e colocá-lo em leilão, posso comprar vários planetas habitáveis de baixo nível e me aposentar vivendo como um rei. Ha ha ha! O Scarlet Emissary já não parecia mais um comandante calculista. Seu corpo inteiro vibrava de excitação. Olhe o nível das habilidades que ele está mostrando agora, continuou Xion enquanto analisava os dados. Um físico capaz de ancorar uma nave desse nível, o sangue dele provavelmente é pelo menos God Tier. Ele é um milagre vivo. Xion estava cada vez mais ansioso. Seus dedos tremiam enquanto ele olhava para a tela, como se quisesse arrancar Lu Seng dali e capturá-lo naquele instante. Esse único indivíduo vale mais do que saquear 100 planetas de civilizações fracas.
Temos que capturá-lo custe o que custar. Sua voz tremia de ganância. Estou prestes a ficar absurdamente rico. Esse é o momento que vai mudar minha vida. Enquanto o Scarlet Emissary se perdia em sonhos de riqueza, a mulher ao lado dele falou em voz baixa: Mas senhor, e o desaparecimento da Vicious Strike Squad? Se ele é tão forte assim, precisamos considerar o risco. Você acha que foi ele quem causou aquilo? Xion apenas riu alto. Haha. Isso não importa agora. O que aconteceu com aqueles idiotas não tem importância perto desse prêmio. Pense bem, continuou Xion. Ele tem um físico God Tier, mas sua energia ainda é level 9. Nesta região primitiva não existe ninguém acima de level 10 para protegê-lo ou treiná-lo. Ele é um tesouro sem dono. Xion observou o corpo perfeito de Lu Seng na tela e sorriu de forma predatória. Você sabe como pessoas como ele são chamadas nas regiões mais profundas da galáxia? Gifts from the Stars. Uma oportunidade rara, um presente do universo para quem encontrar primeiro. Se deixarmos essa chance escapar agora, vamos nos arrepender pelo resto da vida. Preparem os Silver Demon Guardians. Cerquem as coordenadas e preparem o campo de contenção. De repente ele parou e mudou de ideia. Não, esqueçam os Silver Demon Guardians. Eles são desajeitados demais e podem danificar a mercadoria. Eu mesmo vou capturá-lo. Ele já caminhava para sair da sala. Mantenham a nave em posição para me dar suporte. E façam o favor de não ferir nossa mina de ouro viva. Antes mesmo de terminar a frase, as portas hidráulicas se abriram e Xion desapareceu rumo ao hangar. Depois que ele saiu da ponte, Poison Scorpion permaneceu ali, ainda processando tudo. Um God Tier Transcending Life Form Physique. Por algum motivo, uma sensação estranha de inquietação apertou seu peito. Era apenas o desaparecimento da Vicious Strike Squad, ou era algum instinto alertando o perigo? O poder dele é realmente impossível de medir, ela balançou a cabeça. Esquece. Estou pensando demais. Com a força de Sir quase no level 11 e o poder da nave Devil's Claw, era ridículo imaginar que um nativo level 9 pudesse representar ameaça. Mas calma. Ela voltou a observar os monitores. Nesse momento, os sensores detectaram Lu Seng se movendo pelo espaço com velocidade impressionante. Ele finalmente começou a agir. A percepção mental de Lu Seng captou imediatamente uma assinatura poderosa saindo da nave negra. Um especialista level 11. Muito mais forte que Aki. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Tudo estava indo exatamente como ele queria. Isso, vem até mim. Lu Seng sorriu, claramente animado. Ele estava ansioso para testar o peso real de um poder próximo do level 11. Ao mesmo tempo, a nave pessoal Scarlet Bronze de Xion se separou da nave principal e avançou rapidamente. O coração dele batia acelerado com a emoção da caça. Um sorriso ganancioso cobria seu rosto. Um gênio com físico God Tier superestelar, você é meu bilhete para uma vida de luxo. 1 bilhão de Black Star Coins. Ele sussurrou. Você tem ideia do que isso significa? Recursos ilimitados. Poder absoluto. Status máximo. E liberdade total dessa vida de pirata. Com esse dinheiro, eu garanto minha evolução para level 11. Posso até limpar meu histórico criminal. Vou viver em um planeta civilizado de alto nível, e deixar de ser um pirata para virar um verdadeiro nobre interestelar. Esses sonhos estavam praticamente ao alcance da mão.